Olá! Você sabe como tem sido a vida dos jovens neste mundo digital em que o cyberbullying não dá paz, tem as fake news, as deepfakes e todos os tipos de crimes cibernéticos rodeando as novas gerações, mesmo nos momentos de descanso. Este será o tema do 6º episódio do Sociedade em Rede, que começa agora. Eu sou a jornalista Michele Ferreira e aproveito para enfatizar que o podcast do Instituto Pesquisas de Opinião foi criado para que a gente possa compartilhar o conhecimento, os aprendizados obtidos nas pesquisas. E o IPO tem um time multidisciplinar e realiza a escuta ativa e periódica para compreender como a sociedade tem mudado a sua forma de se relacionar, de trabalhar, de viver e de consumir. E para que a gente possa dar início de fato, gurias, ao nosso 6º episódio do Sociedade em Rede, eu vou pedir que a Elis, a Débora, a Gisele, que elas se apresentem como de praxe e já indiquem as primeiras reflexões que a gente vai fazer nesse 6º episódio. Então eu vou começar, Michele. E o tema de hoje promete, né? A difícil vida dos jovens na era da informação. Esse é o tema. Eu sou a cientista social e política Elis Radman, também sou diretora do IPO, Instituto Pesquisas de Opinião. Estou há quase 30 anos estudando as mudanças da juventude. Juventude, a nossa manchete de hoje é: qual é a definição de jovem? Né? Que idade é um jovem? Esse é um tema. Um outro tema que a gente vai trabalhar muito aqui: de que geração o jovem faz parte? Ou de que gerações os jovens fazem parte? E vamos falar também do que significa ser um jovem da geração Y ou ser um jovem da geração Z. Eu sou a Débora Mello, socióloga, especialista em pesquisas de estratégia de mercado. A gente vai falar também um pouquinho sobre como é difícil ser jovem no meio de tanta informação, porque essas informações que favorecem, elas também causam ansiedade ao jovem, né? E como o jovem tem lidado com a pressão das redes sociais? Isso aí. Uma das nossas manchetes é como é que os jovens têm se tornado dependentes, quantos jovens têm se tornado dependentes da tecnologia, né? E quanto eles estão sendo preparados em termos de habilidade para lidar com essas transformações, com essa pressão, com essa difícil vida nesse mundo tecnológico. Eu sou a Gisele Rodrigues, gerente de pesquisas do IPO, socióloga também, e é um prazer participar desse 6º episódio para compartilhar mais um pouco das nossas experiências de pesquisa. Maravilha. Então tá, vamos começar de fato. Elis, comece te perguntando como é que a gente pode definir quem é o jovem hoje em dia, né? Atualmente há dúvidas até em relação a esse recorte, né? Queria que tu falasse um pouquinho para a gente dar a largada. Vamos lá. Quando a gente fala em jovem, a gente também tem que olhar, tem muitas definições de jovem hoje em dia, né? Mas se a gente olhar para o estatuto do adolescente, ou para o estatuto, na verdade, da juventude, que agora tem um estatuto específico da juventude, a gente tem que compreender que o jovem começa ali na casa dos 15 anos e vai até a casa dos 30 anos, né? Essa é a nossa referência etária de jovem. Então, temos aí uns 15 anos na juventude, digamos assim. Nós até discutimos antes de vir para cá, né, o quanto as gurias aí se sentem jovens, eu dizendo, vocês já são maduras, vocês já não são mais jovens. Mas o conceito de jovem é muito relativo hoje em dia. Você tem famílias que os filhos com 35 anos moram na casa dos pais e são considerados jovens. E tem essa questão geracional, os conceitos geracionais. Os conceitos geracionais, eles começaram a se construir como definição dos tipos de gerações. E quando a gente olha para o jovem hoje ele está grosso modo em 2 gerações. Uma na geração Y, que vamos contar aí que são essas pessoas até na faixa dos 30 anos,
e outro na geração Z, que são aqueles de 25 anos para baixo, né? Então, essa geração Y é maior. Hoje a geração Y ela pode ser discutida até os 40 anos. Mas até os de 25 aí a 30 é, digamos, a nossa faixa de debate aqui. Então, a geração Y. O que muda da geração Y? Como é que a gente tem que enxergar essa geração Y? É uma geração que ela cresceu e logo se deparou com a tecnologia. A gente tem que olhar para isso, né? As pessoas que hoje têm aí na faixa dos 25, 30 anos, elas eram crianças ou já pré-adolescentes e foram apresentadas a um celular, foram apresentadas a um computador. Mas nos seus primeiros anos de vida, não. Elas não tiveram ali acesso ao computador. Claro que uma parcela pequena teve, mas a grande massa da população não. Quando elas tinham seus 10 anos, porque nós estamos falando aí que o celular se massificou uns 15 anos, 10, 15 anos atrás. Então, eles vão ter acesso ali mais adiante. E como a internet não se popularizou tão facilmente, primeiro eles tinham os dados lá, os dados pré-pagos, então eles não podiam navegar muito na internet. Esse mundo da internet sem fio nas casas, né, de planos ilimitados, isso aí tem menos de uma década. Então, quando eles tinham 15 anos, ainda eles tinham um consumo muito limitado da internet. Então, eles lá conheceram, entraram conhecendo já algumas ferramentas, mas isso não faz parte do DNA deles da mesma forma que o Z. O Y, ele vai ter uma interação com a internet. Agora, a geração Z, a geração que vai ter aí de 25 para baixo, e podemos contar até os pré-adolescentes hoje em dia, né, tá 12 anos, mas a nossa discussão aí começa nos 15, ele não. Ele já nasceu com a internet fazendo parte do seu cotidiano. Não é só uma interação. Ele já tem uma imersão, né, na internet, no mundo digital. O podcast é para falar da difícil vida dos jovens na era da informação e nós estamos aqui focados na geração? Sim, porque esta é a grande chave de toda a discussão. Muitas vezes a gente critica os jovens de hoje pela falta de atenção, de comprometimento, pelo individualismo exacerbado, na falta de convivência social, e a gente não olha para o papel da internet, das telas na nossa vida. E tem um outro grupo, que é a geração alfa, que eu não vou me aprofundar aqui, que são as crianças. Essas crianças aí de 0 até 12 anos e que nascem, eu acho que quase que na sala do parto, com o celular do ladinho deles, porque a mãe, assim que vai para o quarto, já começa ali com o celular, mandando áudio, alguém fotos. já fotografou o parto, alguém já fez um vídeo do parto. E aí ele já mal vai ser um bebezinho, já vão botar uma musiquinha de ninar, assim que ele enxergar o celular, e assim vai. Então o podcast de hoje promete. Inclusive, Elisa, agora não é o nosso tema, não é o nosso foco essa geração alfa, que é esses mais jovenzinhos, já nascem conectados, mas há um alerta da Sociedade Brasileira de Pediatria para o uso do tempo de tela desses jovens. Já há estudos, indícios de que uma criança, por exemplo, muito exposta a grande quantidade de horas em tela, pode ter autismo adquirido. Então, ser considerado do espectro autista. Exatamente. Essa é uma discussão muito importante, Débora, muito bem levantado. A gente tem que já aproveitar e alertar. Pesquisem aí no Google, pesquisem na inteligência artificial, essa discussão do autismo adquirido, ou seja, para além do hereditário, para além do genético, o adquirido pela tecnologia. E isso tem a ver com os primeiros anos de vida, de 1 a 3 anos. Exatamente. Vai tirar a criança do convívio social, incapacitando ela no desenvolvimento, né, muitas vezes cognitivo também. Sim, sim. Então, eu também queria entender um pouco mais as características de cada um desses grupos, né? A gente estava falando da geração Y, geração Z e tal. Queria entender um pouco mais as características de cada um desses grupos geracionais que compõem esses nossos jovens, né?
Uma das primeiras coisas que a gente tem que se dar conta, e na fala da Elis já ficou um pouco exposto isso, é que esse debate geracional, ele tem uma relação com todas as mudanças, com todas as transformações sociais da sociedade, econômicas, tecnológicas, né? Tecnológicas especialmente. Então, as gerações, elas são moldadas, a gente tem o recorte de jovens, mas tem esse recorte geracional, porque as gerações são moldadas, e se a gente pensar pelo lado sociológico, por todas essas mudanças sociais que acontecem. Então, falando um pouquinho da geração Y, que é também considerada a geração millennials, ali que tem média de idade na faixa de 29 anos. A gente mexia, que eu disse, mas eu sou jovem ainda, tô na faixa da geração Y. Mas não, né? Se a gente pensar assim, o comportamento e o que define essa geração, que ela é multitarefa, que ela passou a ser inserida nesse contexto de ter acesso à internet já durante o seu desenvolvimento ali se a gente pensar na faixa dos 15 anos, que ela começou a ter esse acesso à tecnologia, à entrada da internet, das transformações digitais na sua vida. Ela é uma geração ansiosa por natureza, especialmente na ansiedade relacionada ao trabalho, né? Ela busca uma visão de futuro, de querer uma valorização profissional, né? E de querer avançar, de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? De dar conta de tudo. É a geração que quer dar conta de tudo. E aí, por isso que eu me identifico. Multitarefas. E a gente vê que é uma geração assim, que vive de forma muito intensa. Se a gente pegar esse grupo de jovens, quer as coisas de pronto e é emocionalmente envolvida em tudo que faz. Mas quando a gente fala de multitarefas, não significa que eles são enlouquecidos pelo trabalho. Significa que eles gostam de fazer várias coisas simultaneamente. Nós estamos falando de um grupo, de uma galera, de uma geração que vai querer trabalhar, mas que vai querer também ter suas horas de lazer, que vai querer evoluir, que vai exigir feedbacks constantes. Então, essa geração Y aí, que hoje está na casa dos 30 anos, ele pode não, inclusive, ficar satisfeito com a sua posição de trabalho de acordo com essa expectativa e ansiedade. Sim. E a geração Z, que tem ali de 25 anos para baixo, aí sim, né? Eles já são os nativos digitais e eles têm o acesso à tecnologia é constante. Eles estão sempre buscando, diferente da geração Y, que entrou no acesso à tecnologia, a geração Z, ela já é formada dentro da tecnologia, ela já nasce nesse universo, né? E tem também a questão da ansiedade, da busca por informações, mas ela está mais preocupada em se integrar à vibe, né? Se integrar aos campos. Ela é mais preocupada com as questões, com os debates sociais também. É uma geração preocupada com a responsabilidade ambiental, né? Com a sustentabilidade, e aí já entra na vibe dos jovens a preocupação com a alimentação, o cuidado com o que vai, os produtos que vai utilizar, as marcas, o que essas marcas estão oferecendo, né? Como é que as marcas estão cuidando do meio ambiente. As próprias embalagens, né? As novas gerações já cuidam isso também, né? É esse grupo que a gente está falando de geração Z. O juízo de valor da geração Z, ele é diferente da maneira como nós fomos criados. A geração X, a geração Y, é diferente. Eles são muito mais desapegados às questões morais. Eles vão lidar, por exemplo, muito mais fácil, para eles é muito mais natural a questão do homossexualismo, da diversidade. Isso são temas naturais. O mundo é uma opção, o mundo é uma escolha. Cada um pode ter a sua identidade, cada um pode fazer o que bem quiser. Eles vão ter desamarras, eles vão
estar mais soltos e mais leves para estes temas, muitas vezes, inclusive, incomodando uma parcela mais conservadora da sociedade. Mas é uma outra vibe, é um outro raciocínio. Sim, sim. E eles estão, além de serem considerados os nativos digitais, a gente fala, é a geração dos influenciadores digitais também, né? Que vai buscar produzir conteúdo, vai além de curtir, compartilhar, buscar informações, ela vai buscar também produzir conteúdo, né? Tá sempre dentro do online. Se você perguntar, pensando nessa geração Y, um jovem de 20 anos, ele nem conhece. Perguntar se ele conhece uma agência bancária, por exemplo, uma agência física, ele não tem experiência com uma agência física, porque tudo que ele faz é no digital. Ele faz as compras, ele faz a compra de produtos, ele estuda, muitas vezes trabalha dentro do digital. Então, é um outro universo, né? Diretamente, altamente conectado. Sim. Agora, essa questão dos influenciadores, né, que a Gisele comentou ali, o quanto isso pode estar formatando a cabeça dos jovens, principalmente esse da geração Z, que já entra na era da internet com o mundo dos likes. Veja o vídeo e me dê um like se você gostou. O quanto isso formata na cabeça daquele jovem que assiste que eu tenho que dar o like para dizer que eu gostei. Mais para frente, quando esse jovem tiver redes sociais, ele pode estar sempre associando isso. Se ele não tem o número suficiente de curtidas, ninguém gosta de mim. Né? Então, quantas vezes coisas que são no dia a dia comuns podem estar influenciando a vida, né, dos jovens, das crianças que já nasceram inseridas nesse mundo digital. Sim, e ficam se medindo muito por essas coisas que, de repente, quem já tem um pouquinho mais de idade... talvez não faça tanto sentido, né? Exatamente. E se ele receber, se esse jovem da geração Y, se esse jovem da geração Z receber um ataque de um hater, que são essas pessoas que espalham ódio na internet, ou tiver alguém que o cancele, isso muitas vezes aumenta a sua ansiedade, por consequência até criando depressão, né? Sim, a gente tem que olhar muito para essa saúde mental dos jovens por conta dessa influência da internet. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também mais adiante. Eu queria retomar um pouquinho, a gente deu rápidas pinceladas na questão do trabalho, mas eu queria voltar para a gente aprofundar um pouquinho mais, né? Considerando todas essas características que a gente já apresentou até aqui. Como é que os jovens de cada uma dessas gerações veem a questão do trabalho, que também está em transformação, porque o trabalho também está, né, em transformação. É interessante essa pergunta, porque quando se fala em mercado de trabalho, sempre vai ter esse choque de gerações, né? Já foi assim com as anteriores, com a X para Y, da Y para Z, porque sempre a que vem depois, às vezes é vista com, não é maus olhos, mas talvez mal interpretada, mais difícil de lidar. Alguns estudos são feitos das gerações em relação ao trabalho. A gente sabe que a Y, ela é uma geração inquieta. Ela é uma geração que, se ela tiver precisar de uma informação, ela mesma que vai em busca dessa informação. Ela não tem muita aquele modelo quadrado mais tradicional de trabalho. Sim. Ela é uma geração mais interativa. Inclusive, em 2014, a revista Times já rotulou essa geração como uma geração preguiçosa, uma geração mimada do eu. Né? Então, mas aí, quando às vezes isso acontece, é um olhar... é um óculos de uma outra geração, que às vezes tem certos, talvez, preconceitos, digamos assim. A geração Z, que é essa, né, mais jovem, daí dos seus 12 aos 30 anos, mais ou menos, é uma geração que eles buscam autorrealização. Então, eles querem estudar, eles são bem informados, mas eles querem se realizar. Para eles não conta estar num trabalho que não envolva paixão. Então, não importa, assim, às vezes, talvez a geração dos meus pais tenha aquela visão
que você entrava num trabalho e ia naquele trabalho até o final da vida, né? Mesmo que às vezes não tivesse tão realizado, mas Exato. jamais poderia ter uma Porque ruptura era e começar de correto, novo, né? Agora, essa geração não, como a Elis falou, eles são mais desprendidos. Eu estou feliz fazendo isso, eles buscam essa paixão, né? Então, isso vai formatar a forma como eles enxergam o mundo do trabalho. É uma geração que fica mais tempo morando com os pais. Então, às vezes, a gente vê, né, a pessoa tem 30 e poucos anos escutar, ouvir muitos nãos. Não se preocupam necessariamente em ter família, filhos. Não tem essa preocupação, digamos assim. Então, ela é uma geração diferente, porque ela entra num contexto histórico, num contexto tecnológico que vai influenciar a forma como ela vai se relacionar em todos os ambientes, inclusive no mercado de trabalho. Se a gente fosse definir uma palavra, né? A geração Y busca a valorização, o crescimento na carreira. E a geração Z, ela busca satisfação Exatamente. no trabalho, né? O que me faz bem, o que me realiza. Então, por isso que tem também a gente vê muita mudança, né? Trabalha 2, 3 meses numa empresa, não é isso que eu quero, vou para ou às vezes até para um curso, né? Uma faculdade, recomeça outra. Sem problema nenhum. Né? Em busca de estar mais satisfeito, né? É isso aí. Interessante. Também queria que a gente falasse um pouquinho agora, né, de como todo esse processo de transformação digital, né, com uma tecnologia que também muda muito rápido, né, e que altera a nossa vida, como é que isso tudo está impactando nos jovens? E aí? Vou falar um pouquinho sobre esse tema. Essa transformação digital que está em curso, ela impacta muito nos jovens. E a gente tem que olhar, primeiro, para a realidade em que a gente vive. Vamos pensar um pouquinho. A gente sai para a rua, estamos caminhando aí, olhamos uma fila de ônibus de universitários. O que essa galera está fazendo? Estão todos com o celular na mão. Todos. Eles não estão conversando entre si. Eles estão com o celular na mão. Então tá, vamos sair dali e vamos para um restaurante. Amigos num bar, num restaurante. Todos vão falar um pouco e vão teclar um pouco. E isso, quando não chegarem, já vão procurar um lugar instagramável para tirar fotos e postar nas redes e marcar. Então, eles estão aqui no celular, falando, olhando o celular e falando, olhando e falando, né? E aí ainda mostrando. Então, o celular, ele passa a interagir em toda a conversa. Pais com os filhos, principalmente se forem adolescentes, eles não estão ali com os pais, eles estão no celular. Casais de namorados. Já pararam para observar casais de namorados em bares? Vamos para as festas de família, churrasquinho no final de semana. Aonde está a juventude? Eles estão conversando entre si ou eles estão no celular? Olhando assim, pode-se dizer que a vida é mais fácil, né? Eles estão lá com o celular na mão. Mas hoje em dia, a vida do jovem é muito mais difícil. E é muito mais difícil por alguns fatores. Primeiro, a grande quantidade de acesso à informação que eles têm. Os jovens, eles têm muito acesso à informação. E já diriam os antigos, quem tem tudo não tem nada. Eles têm tantas opções de mundo, eles têm tantas possibilidades que fica difícil a escolha. Por que eles querem se sentir satisfeitos? Por que eles querem achar algo que eles gostem? Porque eles não têm régua, eles não têm referência, ou eles têm muitas referências. E horas eles vão olhar para uma referência, ora vão olhar para outra e vão tentar se achar nos influenciadores, naqueles cases. Pense aquela postagem do feed, eles vão estar olhando e dizendo o seguinte: o tipo ideal é o fulano que está fazendo tal viagem, o tipo ideal é o Beltrano que está viajando. Antes, ser jovem era olhar para o desenvolvimento do pai, do tio, de um vizinho, de um amigo. Então, a tua referência, a tua projeção era por aquela pessoa bem-sucedida da tua família. Hoje, o jovem, ele tem tanta coisa para olhar que é muito mais difícil para ele ter a sua essência definida.
né? Por mais que muitas vezes ele ache que tem uma essência, ele não tem esse sentimento de pertencimento com a família e isso vai dificultar a vida dele. Então, é mais difícil ser jovem na era da informação. Ponto 2. É mais difícil ser jovem também se a gente levar em consideração a inserção, a imersão desse mundo digital. O jovem está ali conectado com o mundo virtual e ele quer ser aceito, ele quer ser reconhecido, ele quer ter fotos para postar, ele quer ter o reconhecimento da galera, ele quer evitar o cancelamento, ele quer evitar a negação ou o ataque. E isso tudo cria uma certa ansiedade e até uma saúde, até abalando a sua saúde mental. Então, veja, nós já temos 2 pontos aí, essa questão da quantidade de informação da era digital e essa navegação dentro das redes sociais. Mas não para por aí. Nós temos um terceiro ponto. O outro grande tema que diz respeito às dificuldades de ser jovem na era digital tem relação com a insegurança. Como assim insegurança? O jovem tem um celular dentro do quarto, dentro do bar lá e está inseguro? Sim. Ele pode ser atacado em qualquer local. Como a Michelle bem fez na abertura deste podcast, ele pode ser atacado pela fake news, pela deepfake, pelos golpes digitais. Então, ele pode estar sendo enganado, ele pode, inclusive, estar criando toda uma consciência errada sobre o mundo que o vive. Porque, vejam, se ele tem muita informação, ele escolhe uma bolha. Ao escolher essa bolha, ele quer ser aceito. E se dentro desta bolha, dentro deste grupo de aceitação, ele fica sujeito a fake news ou a deepfake, alô? Ah, deepfake. O que é deepfake? É um grande tema, né? Hoje, por exemplo, a internet, a inteligência artificial, ela pode criar fotos falsas, ela pode criar imagens falsas. Muitas vezes aquele jovem... Vídeos falsos. A gente pode ver um vídeo de um artista não sendo artista fazendo, falando. A inteligência artificial pega as fotos de uma atriz e deixa ela nua, tira essas roupas, né? Criando lá o seu corpo a partir da sua silhueta. Então, se a gente olhar para esses 3 grandes itens, os grandes problemas desse jovem vai ser essa questão da quantidade de informação, esta questão da aceitação dentro do relacionamento do mundo virtual e, por consequência, a insegurança que ele vive com todos os perigos da internet e que estão 24 horas na volta deles. Sim. Queria trazer um outro tema agora aqui para a nossa mesa, que é com relação à educação, né? Considerando esse novo mundo de transformação digital, ele impacta na educação dos jovens ou é algo que está apenas relacionado à relação desse jovem com o celular, a internet e o acesso a esses meios? A tecnologia, ela permite desenvolver e acessar diferentes dispositivos ao mesmo tempo, né? E em que os jovens vão buscando ter as informações e explorando por conta própria, sabendo como funciona. Então, tem na internet tem vídeo para ensinar tudo. Tudo que você quer saber tem pesquisa lá. Tutorial. Que tem um tutorial para saber fazer. Então, ela vai impactar, ela vai transformar o processo de educação, porque ela se torna a base de todas as ações. Eu não vou fazer um trabalho escolar sem consultar a tecnologia, hoje a inteligência artificial. Eu não vou fazer um trabalho, né, no trabalho, sem consultar, vou construir um texto, sem consultar o que eu posso melhorar em termos de redação. Então, ela vai impactar, sim, e ela vai impactar porque ela traz uma mudança de cultura diferente, né, dentro do processo da educação. E pesquisas recentes nos indicam que 55% dos jovens, eles se dizem que a tecnologia, a transformação digital, ela impacta de forma positiva o seu uso, né, o seu crescimento e a sua dedicação nos estudos. E o principal elemento disso é a questão da flexibilidade, em que eu estou em qualquer lugar, eu quero saber uma informação, eu tenho, através da tecnologia, essa facilidade de consultas de informação. Mas, ao mesmo tempo em que ela facilita, eles dizem que nos estudos, os jovens dizem que ela piora a atenção. A gente tem cerca de 37% que nos diz que
a transformação digital, a tecnologia dentro do mundo educacional, ela piora a atenção. Por quê? Por causa essas diferentes opções, essas diferentes quantidade de informação que ele tem acesso. Então, ele não consegue fazer um estudo centrado, né? Esse é um dos principais pontos dificultador. E aí, 44% nos dizem também que não consideram que aprendem melhor. Embora eles tenham mais informações e mais acesso, mais facilidade de acesso, eles consideram que eles não aprendem mais em função da tecnologia, justamente por essa dispersão causada. Né? E estudos neurológicos, científicos, indicam que no momento que você pega, né, se leva pelo menos 20 segundos, né, para tu retomar o foco de atenção. Então, tu tá lá no computador, aí mas impacta, tem mais, talvez, pontos negativos trazidos na percepção do jovem do que positivo. Sim. E um outro ponto que, um debate secundário, digamos assim, a gente não pode esquecer o choque também de gerações dentro da educação, né? Às vezes são professores da geração X, da geração até baby boomer, né? Dando aulas para a geração Z e para a geração alfa. Teve um estudo que nós coordenamos, né, com professores do Paraná, que eu acho que foi um grande aprendizado. Até porque o Paraná tem um avanço bastante grande em relação à implementação da tecnologia para a sala de aula, dentro da sala de aula. E a grande dificuldade de implementação é a falta de preparo, de orientação ou até de familiaridade, digamos assim, dos professores. Mas eles receberam cursos. Sim, mas quando a gente fez toda a jornada de entrevista com eles, eles não tinham, porque eles têm que aprender para saber e eles têm que aprender para ensinar. E não é uma tarefa fácil. Você pensa o seguinte, um professor de matemática, um professor de ciências, de português, ele tem que dominar o seu conteúdo. Mas, neste caso, ele também tem que dominar a tecnologia para ensinar o uso da tecnologia para o aluno. E esse estudo, especialmente, ele era com a rede pública. Então, nós estamos falando, muitas vezes, de crianças com uma certa dificuldade de conhecimento e acesso. Então, qualquer dificuldade no equipamento, qualquer dificuldade no sistema, já trancava a vida do professor, que muitas vezes tem que parar a sua aula para conseguir a ajuda da TI, que é extremamente disputada pelos demais professores, e isso cria uma grande insegurança. Claro que a gente tem que se dar por conta que nós estamos no meio de uma revolução digital. Essa transformação digital em curso, nós estamos no meio. Então, a gente está ainda tentando aprender, e quando a gente aprende um pouco, as coisas estão se alterando. Sim, a gente não consegue parar tudo, aprender e vamos retomar, né? A gente vai sendo conduzido, vai indo e vai tendo que aprender também, né? Novidade chegando a cada dia, né? O tempo todo. Se a gente pensasse, é como se a gente estivesse vivendo um grande período de ruptura, tá? Entre o que tínhamos e o que teremos, e nós estamos aqui no meio, né? Vivendo o que tínhamos e o que teremos. Sim. Pois então, a gente já falou um pouquinho da questão da tela, né? De estar sempre, principalmente com o celular, tá no barzinho, tá com o celular, tá em casa, tá com o celular, tá sempre com o celular, né? Queria falar um pouquinho sobre o tempo de tela, né? O que seria saudável? Imagino, né? Eu como mãe, imagino que muitas pessoas, como pais, como mães, avós, enfim, as pessoas, essa é uma pergunta que todo mundo se faz, né? O tempo de tela, como limitar, enfim, né? Se existem parâmetros, como que a gente primeiro pode... que a internet ela já é uma realidade na vida das crianças e adolescentes, né? A gente sabe que 92% de crianças e adolescentes têm acesso à internet. E desses, 96% têm acesso regularmente à internet. Claro que isso vai variar de acordo com a região geográfica e alguns outros fatores. Mas a média geral do uso da internet hoje é de 5 horas diárias. Mas, se a gente pegar a galera mais jovem, pode chegar a 9 até 10 horas de uso de tela. Quase metade do dia
os jovens e os adolescentes estão na internet. Na internet. Isso é um alerta, nós temos que cuidar disso, nós temos que dar atenção para isso. E principalmente do efeito que causa as redes sociais na vida dos jovens. Porque acaba que ele vai fazendo uma comparação tóxica. Ele vai comparando a vida perfeita daquelas pessoas que ele vê ali nas redes, porque nas redes todo mundo tem uma vida perfeita, né? Quando a pessoa vai, faz a melhor viagem, vai no melhor restaurante, está feliz, é o que ela posta ali, né? Isso não é um julgamento, é porque ela vai... E mesmo a gente sabendo que aquilo ali não é sempre assim, faz um efeito neurológico. Então, o adolescente, principalmente, esse jovem, ele começa a se comparar e começa a ter uma percepção dele mais, como é que eu posso dizer, inferiorizada. Ele começa a se ver menos do que aquelas outras pessoas. Ele começa a ter esse medo, de que a Elis falou agora há pouco, de não pertencer àquele grupo. Né? É um medo de estar fora de algo que está acontecendo, ele está fora das coisas que estão se realizando no mundo, na sociedade, ele se sente fora. Vai aumentar a ansiedade, pode ter depressão, vários efeitos emocionais que a gente tem visto aí crescerem, infelizmente. Sim, sim. Pois é. E uma das coisas, só para complementar, assim, que essa média de horas que a gente utiliza, né, que as pessoas utilizam, e aí cabe também o alerta aos pais, pegando assim os adolescentes, de dialogar e de fazer da pessoa se enxergar, do jovem se enxergar. Afinal, ele é o do mundo tecnológico, então dá uma olhada na semana qual foi a média de utilização do celular, né, das redes sociais. Aí os aparelhos hoje, os smartphones, eles permitem ver em que rede tu estava, né, o que tu estava fazendo lá, quanto que isso contribuiu para a tua vida, né, e fazer essa reflexão nas casas para a gente tentar diminuir esses níveis de ansiedade dessa população, especialmente da população Z, de jovem Z, que cada vez é mais crescente, né? É como se antes o pai e a mãe sentavam no final do dia para fazer a lição de casa com o filho. Hoje tem mais uma atribuição, que é ensinar esse jovem, essa criança, a como utilizar de forma saudável essa tecnologia, as redes sociais. E muitas vezes a família também tem que se dispor a ela também largar a tela e convidar esse filho para brincar, para pular uma corda, para jogar uma bola, para ensinar a bater papo, ensinar a conversar, ensinar a dar risada. Nós estamos perdendo isso com a internet, com o celular na mão. As pessoas estão perdendo a sua convivência social. Então é inadmissível que tenha um churrasquinho de família e que cada um fique com o seu celular na mão enquanto o churrasqueiro prepara o churrasco. Sim. Aquele é um momento ali de confraternização, de troca de experiências, de auxílio mútuo, de vivência. Então a gente tem que olhar para isso. Cada família tem que impor os seus limites, os seus momentos privados sem o celular. O celular não pode estar na mesa do jantar ou do almoço. Sim, sim. E até sociologicamente falando, só um parênteses aqui, né, Elis? Nós somos seres sociais. Nós nascemos para viver em sociedade. O ser humano, ele pode desenvolver uma série de dificuldades tendo essa vida isolada, sem interação. A interação social faz parte do desenvolvimento do ser humano, da nossa fala, da nossa cognição, da nossa forma de se expressar. Uma série de atributos que nos ajudam a nos desenvolver como ser humano e como cidadão, porque quando tu socializa, tu também aprende a ser solidário. Quando tu tem a vida mais numa rotina individual, só a tecnologia, a internet, isso não vai fazer parte, né, do teu dia a dia, da tua rotina, a solidariedade humana. Sim, sim. Pois é, eu queria voltar aqui. A Elis já falou um pouquinho sobre essa questão de, afinal, se é mais fácil ou mais difícil ser esse jovem de hoje. Porque é o nosso tema central, né? A Elis já falou um pouco sobre isso, mas eu queria retomar aqui, acho que, de repente, né, jogar essa reflexão de novo para aprofundar, né? Talvez, assim, nós falamos várias questões, nós falamos o quão é difícil essa questão da juventude, atualmente, por
todas essas questões da internet, mas a mais cruel delas, a que os pais, a que as famílias precisam, os amigos precisam prestar atenção, é no cyberbullying. Nós crescemos, essa geração na nossa faixa etária aí, né, que pega X aqui, que vai pegar essa Y aí das gurias. Essa geração, a gente sofria bullying na escola, a gente sofria bullying no trabalho, a gente sofreu e sofre preconceitos, discriminação. Isso vai fazer parte da nossa realidade. Mas funcionava assim sempre conosco. A gente ia para a escola, alguém nos zoava, a gente ia, um colega de trabalho nos tirava, nos zoava, a gente podia não gostar. Aquilo até era caracterizado um bullying por ser recorrente. Mas a gente ia para casa e a gente estava protegido. A gente ia para o nosso convívio familiar e aquilo acabava, aquilo cessava. A diferença do cyberbullying hoje para o bullying tradicional é que isso não cessa. Preste atenção. O bullying é algo que cessa quando eu me afasto da pessoa que me causa aquela ação. O cyberbullying, ele é algo que não cessa. Ele vai continuar me perseguindo porque ele vai junto com o meu celular. Então, ele vai estar ali nos grupos, ele vai estar ali nos grupos de WhatsApp, ele vai estar ali nas redes sociais, ele vai estar ali sendo ativado. Então, eu vou sair da aula ou vou sair do trabalho e os grupos vão estar debatendo aquilo que aconteceu comigo. Se me zoaram durante o dia porque a minha calça rasgou porque eu sou gordinha, aquilo vai virar assunto dos grupos de WhatsApp. Isso vai aparecer uma foto, e aquela foto vai ser eternizada. Daqui a um ano, quando tiver uma discussão, vamos jogar aquela foto de novo na cara. Então, ele perpetua aquele bullying e ele acompanha a pessoa durante não só aquele momento privado da sua casa, mas ao longo do tempo. Isso quando ele não vai para as redes sociais de forma aberta, virando meme. E isso acontece com nós, seres mortais, que não somos famosos. E com os famosos, então, é muito maior. Se você prestar atenção, teve uma entrevista esses tempos da Sandy, da dupla Sandy Júnior, em que ela dizia que não tinha coragem de ir à padaria da sua casa sem se maquiar. E por que ela não tem coragem de ir à padaria sem se maquiar? Não é porque ela não é bonita, não. Mas porque ela vai encontrar uma pessoa que é um fã, que vai pedir uma foto, essa pessoa vai colocar a foto nas redes e os haters que espalham ódio na internet vão fazer comentários e vão dizer vão falar da olheira dela, da ruga aparecendo, de que a boca não é perfeita e que ela já foi mais bonita. Então, isso é o cyberbullying, que vai acompanhar a pessoa ad eterno, né? Na privacidade do celular, no futuro dessa pessoa. Quando a pessoa pode ter 40 anos, vai aparecer aquela foto da calça com a bunda rasgada, com ela gordinha. Então, agora tá magrinha aí, mas esqueceu disso. É para isso que a gente tem que olhar. O quanto isso nos faz mal e quanto faz mal para a sociedade. E o perigo, né? Principalmente se tratando de adolescentes. Né? E adolescentes, que é o nosso foco, mas para toda a sociedade, né? E como a gente pode criar discussões para mitigar, para diminuir. Hoje já existem leis, né, para essa questão da relação das redes sociais, que ainda são muito frágeis, incipientes, as punições são brandas. Então, nós temos que, no meio dessa transformação digital, dessa grande ruptura da qual nós estamos vivendo e não temos muita noção, também criar regras, criar padrões e até legislação para nos protegermos, para protegermos os nossos filhos, a juventude que aí está. Querem acrescentar alguma coisa? Não? Contribuindo, assim, né, especialmente dos famosos, né, e agora a gente tem visto algumas referências que tem tentado se expor mais e aceitado as críticas justamente para trazer isso. As pessoas são seres humanos, né? Eles estão ali e tem tido um movimento de aceitação das suas imperfeições, que é mais ou menos o que ele está trazendo. Assim, a gente precisa discutir isso, porque isso está causando muito mal para a sociedade. Sim, pois é, a gente está falando dessa coisa da população, e principalmente os jovens, né, que é o nosso foco aqui,
de eles mergulharem muito na questão, principalmente das redes sociais, mas a gente viveu há pouco todo o período de restrição social, lá em especial 2020, 2021, em que as pessoas inevitavelmente também eram muito levadas a isso, né? Por toda a questão de não poder sair de casa, o próprio estudo também era por esses meios. Então, eu queria entender, ver se a gente pode trazer um pouco dessa conexão dos reflexos que existem daquele período de restrição social com o que a gente vive hoje, principalmente na questão emocional, né? Desses reflexos, assim, de ficar tanto tempo em tela, muito levado por isso, e os reflexos que isso ainda traz hoje para essas questões que a gente estava falando aqui de ansiedade, de depressão. Queria trazer um pouco essa reflexão também. Acelerou um pouco, né? O período de distanciamento social, de isolamento, acelerou um processo que já vinha acontecendo. Em 2018, a Organização Mundial de Saúde já sinalizava que a depressão era o mal do século, né? E que era um grande risco a todas as áreas da sociedade, inclusive a economia. Com o período de restrição, 2020, né, e os anos subsequentes, isso só se ampliou, porque as pessoas, os jovens, foram forçados a estar isolados, né, e a saída era rede social, socializar ali, socializar, né? Através das redes sociais, fazendo aniversários, inclusive através de videochamadas, né, compartilhando com as suas famílias, com seus amigos, o trabalho, enfim, que se tornou mais teletrabalho, né? A gente teve um avanço do teletrabalho. E aí a gente viu um cenário quase que devastador, né? Hoje a gente tem dados que, especialmente os jovens dessa geração de 12, 15 anos até os 35, dentro dessa faixa, 8 de cada 10 pessoas já vivenciaram um estado de ansiedade ou de depressão. Declaram isso, né? Ou já teve ansiedade ou já teve depressão, confirmando que a Organização Mundial de Saúde já vinha sinalizando, né? E isso é em função do uso das telas, mas é em função de toda essa dinâmica de cyberbullying, da quantidade de informações que se tem acesso, do cenário ideal, do perfil ideal lá que eu quero seguir. Então, se intensificou. A restrição social, ela veio para intensificar um processo que já estava acontecendo. E aí eu queria ilustrar para vocês uma fala de as nossas pesquisas, elas têm essa escutatória, né? Tem as citações, e eu trouxe aqui uma citação que eu achei muito emblemática para explicar um pouquinho, né? A fala de um jovem de 23 anos. Durante o período de restrição social, foi bem complicado. Eu fiquei muito tempo sozinho, acabei ficando meio doido e acho até que estou reaprendendo a socializar. Além da rotina de ter contato com as pessoas, eu quero sair para conhecer gente nova, conhecer algum lugar novo. Quero valorizar a sensação de pertencimento, acolhimento, afeto e carinho, porque não tinha isso, não vivenciou isso durante aquele período, né? Então, a gente tem que se dar conta que tudo isso vai impactar na saúde mental dos jovens, na saúde mental da sociedade, mas especificamente dessa população, dessa geração X e Z, né? E isso acaba se tornando um grande valor também. Tanto é que, se a gente olhar nas próprias redes sociais, a própria busca das pessoas por vídeos motivacionais, por cursos, se aumentou muito os indicadores de educação no país, se vê que as pessoas estão buscando muito cursos relacionados à saúde e bem-estar. Cresceu isso significativamente nos últimos anos, em função de que a saúde mental se tornou um valor, né? E a gente falava em termos de perfil, em termos de característica, que os jovens, eles querem se sentir bem. Então, com esse turbilhão de informação, tem se buscado a saúde mental, o processo de bem-estar como uma das opções, né, para tentar sair dessa armadilha, dessa transformação que nós vivemos. Sim, e a gente pode dizer que realmente essa questão da ansiedade, né, que a gente tem ouvido falar muito sobre isso, realmente é um dos pontos que mais preocupa hoje. É preocupante porque a ansiedade, ela se tornou uma dificultadora de algumas
atividades desenvolvidas pelos jovens. A gente vê que a autoconfiança é um pilar frágil hoje para os jovens nesse sentido. Tem dados que mostram que eles queriam desenvolver mais autoestima, né, ter menos vergonha, se sentirem mais autoconfiantes. Se a gente olhar a geração Z, 40% gostaria de ter menos ansiedade. Então, eles já identificam que têm e gostariam de ter menos, porque causa um transtorno na sua rotina. E 34% gostaria de perder a vergonha de falar em público. Então, esse dia a dia, essa vida voltada só para a tecnologia, nas redes sociais, o tempo de tela exacerbado, vai acabar com que eu não desenvolva habilidades que são importantes, né, para mim, na minha vida. No passado, as outras gerações também tinha um percentual grande de pessoas que não falavam em público. E não tinha problema nenhum, só que hoje eles são cobrados. Sim. Hoje é preciso se expressar, né? E até uma das linguagens, além de falar em público, às vezes a linguagem é a dancinha. Daqui a pouco acho que as pessoas vão estar se apresentando fazendo dancinha. Né? A necessidade de desenvolver conteúdo, né? Desenvolver conteúdo. Trazer informação. E aí, como eu preciso me igualar ao outro que compartilha, eu tenho essa necessidade de querer me mostrar. Eu preciso conseguir me expressar. Me expressar. O que você veio ao mundo, né? O que você faz de melhor? Todas aquele assunto assim de... E vamos registrar mais uma questão. A gente está discutindo que não é fácil ser jovem na era da informação. 1/3 dos brasileiros, um pouquinho mais, porque são exatamente 35% da juventude brasileira, não trabalha nem estuda. São chamados nem. Então, vejam, eles estão ali à mercê das redes sociais, à mercê da internet, tentando se localizar, tentando encontrar sua referência, tentando encontrar sua satisfação, seu propósito de vida e, necessariamente, sem um padrão, sem algo que eles possam ter como base, né? Como essência. Que muitas vezes são levados pela onda, né? Eu tenho que estar na internet, que é uma forma de... Hoje... As crianças dizem que querem ser tiktokers, né? Influenciadores digitais, não é mais jogador de futebol, não é mais médico. Então, é uma forma... Eu tenho que aprender a me mostrar ali naquela rede. Né? Então, isso que a Eli estava falando, eu vou na onda e muitas vezes me exponho de certa forma, sem pensar, pelo simples fato de ter mais visualizações ou de ser famoso ali na internet. Exponho a vida das mais variadas formas, né? E só para complementar, esse caso da geração neném é tão emblemático. Se a gente pegar a propaganda institucional do governo em relação ao Enem, do último ano, já é chamando essa geração neném. Né? Que faça o Enem. Isso, chamando a geração neném para fazer o Enem, porque é um número expressivo, né? 35% dos jovens não trabalham nem estudam, estão lá no ócio. Sim. E eles serão o futuro, né, da nação. Sim. É um assunto muito difícil de esgotar, né? Num episódio, de repente, ao longo do ano, a gente vai ter que pensar um outro momento para conseguir trazer. Ainda sempre tem algo a mais que a gente, de repente, poderia também abordar, mas nosso tempo aí está se esgotando por hoje, né? Não sei se vocês querem dar uma última palavrinha, dizer alguma última... Eu acho que foi um prazer, né, compartilhar esse tema, trazer os aprendizados que a gente tem nessa área e realmente a gente pode ter aí um segundo podcast mostrando também não só as dificuldades, mas as conquistas dessa galera, né, tendo um outro olhar. E no campo da ciência, no campo da pesquisa, lembrar o quanto que é importante, tanto em termos de políticas públicas, né, as administrações municipais, estaduais, quanto para as empresas compreender essas diferenças geracionais, compreender esse novo jovem, esse novo consumidor que está entrando no mercado, para saber como dialogar, que não é só uma questão de perfil, né? É uma questão de persona, né? De características, de como ele se relaciona com esse novo mundo. É importante entender porque o jovem, ele é sempre o futuro.
Então, é esse futuro consumidor, futuro estudante, futuro político. Como é que a gente, como as empresas, como o setor público está preparado para desenvolver as habilidades desses jovens, que são muitas, né? E dizer que a tecnologia está aí, não tem mais como isso voltar atrás. O nosso primeiro episódio do podcast, a gente já tratou de alguns temas relacionados a isso, para a internet, mas dizer que as pessoas, e principalmente aquelas gerações que viveram sem ter essa tecnologia, ensinem a essas que É isso, então. Vamos agradecer, né, a companhia de cada um de vocês que nos acompanhou nesse 6º episódio. Lembrando mais uma vez que o Sociedade em Rede pode ser acompanhado pelo Spotify, também pelo YouTube. Dando uma lida rápida aqui nos temas que nós já abordamos, né, nos outros 5 episódios. Nós iniciamos falando sobre os dilemas da internet no nosso cotidiano, sobre como o trabalho nosso de cada dia não é mais o mesmo. Fizemos um podcast simplificando as pesquisas de opinião e agora, já em 2024, conversamos sobre por que não gostamos de política e já fizemos também, o último episódio havia sido sobre um tema muito atual, que é sobre como a gente pode se prevenir do mau atendimento. Então, é isso, convidar cada um de vocês para interagir conosco, ir lá, se inscrever no canal, colocar um likezinho, trazer sugestões, críticas, para que a gente possa ir se aprimorando e acatando, né, e absorvendo as sugestões de vocês para os nossos próximos episódios. Valeu pela parceria, pela companhia, até lá!